valor equivalente negativo, ele equivale a um ângulo de 2π sobre 3. 2π sobre 3, π vale 180. Dividido por 3 vai dar 60 graus, tá? 60 vezes 2 vai dar um ângulo de 120 graus, tá? Então o φ vale 120 graus aqui. Ele está no segundo quadrante, tá, do nosso ciclo trigonométrico. E o valor do cosseno lá é negativo, tá? O segundo e o terceiro quadrantes, lembrando lá na trigonometria, eles possuem o valor de cosseno negativo, tá? Cosseno de qualquer ângulo compreendido entre o segundo e o terceiro quadrante no ciclo trigonométrico, ele é negativo, tá? Lembrem disso daí. Então, ó, o cosseno de θ, agora nós vamos calcular o θ. Calculamos aqui o φ, tá? O cosseno de θ tem essa outra fórmula aqui para calcular ele, tá? Cosseno de θ é igual a ρ vezes seno de, aliás, é igual a x dividido por ρ vezes seno de φ, tá ok? Então, ó, cosseno de θ é igual, quanto que vale o x? Menos raiz de 3 sobre 3, tá? O ρ nós calculamos ele aqui, ó. Sempre nós temos que calcular de início o ρ, tá? Senão nós não conseguimos calcular os outros ali, ó. Tá? Porque depende, todas as fórmulas dependem do ρ. Então, ó, cosseno de θ é igual a menos raiz de 3 sobre 3, que é o nosso x, dividido por 4, que é o ρ, vezes o seno de φ, tá? O φ nós já achamos ele. Quanto que vale o φ? 2π sobre 3, ó. Tá? Então, se o φ vale 2π sobre 3, 2π sobre 3, o seno de 2π sobre 3, se nós calcularmos aqui, tá? Desse ângulo, ele é positivo, ele vale raiz de 3 sobre 2, tá? Esse valor aqui está na tabela, tá ok? Tem os ângulos menores de 90 graus, só que 2π sobre 3 ele é múltiplo, tá? Do ângulo de π sobre 3. Então, nós sabemos que esse ângulo aqui, ele vale, o seno dele vale raiz de 3 sobre 2. Se fizermos os cálculos aqui, 4 vezes raiz de 3 sobre 2, tá? E depois dividirmos esse menos raiz de 3 pelo valor que der aqui, nós vamos achar que o cosseno de θ é igual a menos meio. Qual o ângulo cujo cosseno dá menos meio? Nós vamos cair na mesma maneira que fizemos aqui com φ, tá? É o próprio 2π sobre 3, tá ok? Então, olhe bem, aqui nós temos o ρ, que é o primeiro valor aqui da coordenada, tá? A primeira variável é o ρ. Depois nós temos aqui o θ, depois nós temos o φ, tá? Então, ó, ρ, o φ e o ρ, o θ e o φ. Ρ, θ e φ, tá ok? Então, como os valores coincidiram, pode deixar, tá? Deram os mesmos ângulos aqui, os mesmos resultados, tá? Tome cuidado para não confundir quando dá valores assim, tá? Mas aqui é a sequência. Primeiro aqui que é? Primeiro é o θ, depois é o φ. Então, está feita aqui a coordenada esférica, tá? São essas aqui, esse ponto aqui, tá? Que equivale a essas aqui em retangulares, essas coordenadas retangulares.